mais frio do que os outros dias, mas está melhor, não está? Porque está muito calor. Que bom. Mas vamos lá na nossa terça-feira. Pessoal, só lembrando vocês, e o João acabou de me comentar, que todas as terças-feiras a Bruna e a Ariana precisam passar um e-mail informando o endereço. Gente, não mudou o endereço. Desde a primeira terça-feira até a última terça-feira de dezembro, sempre será no mesmo endereço. E se você entrar no AVA, eu coloquei na unidade 1, na unidade 2, na unidade 3 e vou colocar nas próximas também, sempre o endereço. Você abriu lá, clicou lá, você já cai aqui dentro dessa sala de aula, tudo bem? Então, não precisa esperar e-mail delas, é sempre o mesmo endereço. O que nós negociamos a semana passada, que alguém tem problema de restrição de acesso à internet, que a gente sempre começaria às 19h30, tudo bem? Então, a gente ficaria, eu começaria às 19h10, batendo papo, acertando algumas informações, como coordenador do curso de vocês também, e a aula mesmo a gente começa às 19h30, tudo bem? E assim a gente deve fazer. Primeira coisa que eu gostaria de informar vocês é, vocês lembram que eu comentei a semana passada que a situação problema estava com problema, tá? E realmente eu acho que é problema de configuração. O professor Milton, que também dá aula para vocês, e que ele, né, ele trabalha com tecnologia, ele conhece um pouco mais, eu pedi a ajuda dele, ele está me ajudando, está me auxiliando a configurar adequadamente esta atividade, ok? E até mesmo para a gente não perder o que já foi feito. Então, só que o que eu fiz? Eu peguei a unidade 1 de vocês, que estava para postar até hoje, dia 15, eu adiei ela e vou adiar 2 também, tá? Para a mesma data da 1, ok? Não vou prorrogar muito, mas para a mesma data da 1. Então, qual é a data? A atividade 1 e a atividade 2, elas ficarão com a mesma data. Então, a primeira postagem para você colocar, que estava até hoje, dia 15, eu coloquei para até o dia 19. E outra observação que eu acabei de explicar para o João também, que esta modalidade não te permite você ir dar continuidade até essa data de vencimento, onde todos deverão postar, que era até hoje, eu mudei para o dia 19. Então, só depois do dia 20 é que você vai conseguir avaliar o do colega, melhorar o seu e mandar para mim definitivamente, ok? E qual é a segunda data definitiva? Eu coloquei dia 22, que a próxima terça-feira nós temos mais uma semana ainda. E sem contar que a maioria já fez essa atividade. Então, é questão de acertar uma data, de ver se está funcionando direitinho, e se não funcionar, eu peço encarecidamente para vocês, e Bruna e Ariana também podem ajudar como representante, mas vocês todos, sentiu dificuldade, opa, Datrina, alguma coisa emperrou aqui, não consigo andar, não consigo postar, não consigo... O que tiver de problema, a gente vai tentar ajudar para melhorar, porque eu acho que é uma ferramenta boa, mas a gente não está sabendo usar ela. Então, vamos aprender a usar adequadamente para que ela seja uma ferramenta satisfatória para todos nós, tanto para nós professores, quanto vocês alunos também. Tudo bem? Então, essa é a minha primeira informação que eu daria para vocês e deixo registrada aí para o pessoal que não está presente aqui, já que nós estamos em poucas pessoas. Tudo bem? Outra observação. Tanto a atividade 1 quanto a 2 e a 3, eu já postei, tem atividades individuais, manuscrito individual para entregar. Se eu não me engano, a unidade 1 eu coloquei até hoje, a unidade 2, se eu não me engano, está até a semana que vem ou até hoje também, e a unidade 3 eu coloquei até o final dessa unidade 3 nossa, que se eu não me engano é dia 22 de setembro, tudo bem? Então a gente vai trabalhar com os conceitos agora no primeiro momento onde está sendo gravado, e depois no segundo momento eu fico disponível até às 10 horas para tirar toda e qualquer dúvida e ajudar vocês na situação problema do laboratório de avaliação, nas atividades individuais, não esquecendo que é para postar todas elas sempre em PDF, um único arquivo, e que você pode fazer até no celular e gravar em PDF, que isso você tem condições. Que eu já até comentei com vocês que tem um aplicativo chamado CS, de Campos Sales, mas é Scan alguma coisa, tá? Scan, Copy Scan, acho que é, por isso que é CS de Campos Sales. Eu só fiz a relação Campos Sales para a gente não esquecer, tá? E que é muito bom, muito prático, dá uma visibilidade muito boa, tá? Então, os alunos que eu ensinei o semestre passado que utilizou, era o melhor aplicativo, era um tipo de scanner que você põe abaixo até no seu celular, ok? E aí, tudo que você escreve, você transforma ele em PDF e coloca aqui sem problema nenhum. Tudo bem? Então, mas eu pergunto, tem alguma dúvida, alguma coisa da coordenação,
do curso, das outras disciplinas também, dessa semana, de alguma mudança da atividade lá da plataforma também, se ficou melhor, vocês estão sentindo isso? Fala aí vocês um minutinho. Professor, eu não sei, só o meu, eu acabei esquecendo de perguntar, mas o meu não está aparecendo a questão das atividades complementares. Ah, tá. Eles falaram que iam postar até sexta-feira passada, mas eu não fui lá ver também, Bruna. Será que é só para você ou para ninguém? Se for para ninguém, é porque eles não colocaram, ok? Eu acho que eles colocaram uma informação genérica e depois que eles iam colocar quais eram as atividades que o aluno deveria cumprir, quais eram as regras também. É isso, Então, Iracema? Você que abriu o microfone aí? Isso, de fato, não está aparecendo mesmo. Ah, então é para ninguém, tá vendo, Bruno? Então não é só para você. Mas tá bom, eu posso cobrar da direção também, porque eles ficaram de pôr até sexta passada, e hoje já é terça, né? Então, para a gente não ir prorrogando aí, verdade, bem lembrado. Tudo bem? Tá. Então tá bom. Mais alguma dúvida genérica aí que a gente possa ajudar, ou a gente dá continuidade aí, começamos a nossa unidade 3 hoje? Acho que pode seguir, professor. Pode seguir? Tá bom. Mas se durante aí alguém lembrar de alguma coisa, fique à vontade aí para questionar aí, tudo bem? Professor, Oi. só uma dúvida, por gentileza. Em relação à secretaria, o senhor é responsável também? Não. Não. Porque você está ligando e alguém não atende, ou o que que é? Não, é que eu abri um chamado faz mais de 2 semanas, eu nunca recebi uma resposta. Ô, Iracema, porque eles precisam dar, porque se eles mandam para a coordenação, era algum assunto que eu possa ajudar, porque eles deveriam direcionar para a coordenação, tem um link apropriado para isso. E aí, em seguida, eu não deixo mais de um dia. Todos os dias eu abro lá e verifico se tem alguma coisa para mim responder. Eu não me lembro de ter visto o seu, Iracema. Não, foi em relação a DP. Ah, e as DPs. As DPs também? Mas eles não responderam ainda. Aí eu vou ver se eu consigo ir lá na faculdade essa semana, então. Iracema, não perca seu tempo, não vá lá. Sabe por quê? Eles estão sobrecarregados por causa das DPs, terminaram na sexta-feira, ontem eles mandaram para todos os coordenadores, e eu, como coordenador, ontem, em questão de 2 horas, eu determinei para todos os alunos e cada disciplina quem era o professor que ia trabalhar essa DP do aluno. Então, eles receberam ontem, no final da noite, de todos os coordenadores. Eles deverão postar esta semana, e aí já vai responder, inclusive, para você dizer, já está lá no AVA, já está na sua plataforma, a sua DP, tudo certinho. Mas não adianta, porque eles estão lá sobrecarregados, principalmente com as DPs, é verdade, né, Sena? Mas, entendi. Continuidade, não ficou parada não, tá? Tá bom, então. Obrigada, professor. Qual é a disciplina que você está pendente dela, Iracema? Matemática. Ah, matemática. Foi do primeiro semestre. Isso, eu acho que eu coloquei a professora Simone Picarelli, que por sinal é uma ótima professora. Ela vai trabalhar com a plataforma com vocês também, né? É lógico, e ela vai dar toda a assistência para vocês fazerem a DP também. Tudo bem? Mas você deve receber essa semana, mais tarde da semana que vem. Ok? Tá bom, professor. Obrigada. Nada. Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. E hoje a gente começa a nossa unidade 3, lembra disso? Opa, vamos lá, opa, tá aqui. Todo mundo está visualizando aí, unidade 3? Às vezes demora um pouquinho, né? Sim. Sim, ok, legal. Só um minutinho aqui, que aí eu ajudo com outro. Isso. Legal. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente inicia a nossa unidade 3. Lembrando sempre que são 2 semanas para cada unidade. Então hoje, que é o dia 15 de setembro, nós iremos trabalhar a unidade 2, assim como a próxima terça-feira, que é dia 22 de setembro, também é a unidade 2. Ok? Então hoje a gente vai trabalhar a parte conceitual, e a semana que vem a gente trabalha todos os exercícios aplicativos, as atividades que tiverem, e aproveito para ver se esse laboratório de avaliação funciona na atividade 3. A outra observação, que acho que eu já havia comentado com vocês, mas hoje eu sacramentei com o diretor, tá? Eu acho uma pena a gente fazer algumas perguntas para vocês que vai cair na avaliação e que não vale nenhum pontinho. Então, a partir da unidade 3, esta atividade vai valer ponto, assim como o laboratório de avaliação também.
porém a gente vai dividir um ponto entre laboratório de avaliação e essas perguntas conceituais. Por quê? O laboratório de avaliação, como você já sabe o formato dele, ele não vai cair na avaliação. Porém, essas perguntas individuais, manuscritas que vocês estão fazendo, ela vai cair na avaliação. Então, essas que talvez seja tão ou mais importante do que o laboratório de avaliação. Tudo bem? Então, eu estou pontuando, ela tem peso também, e vou escrever na plataforma lá que ela tem um peso de 0,5 e o laboratório de avaliação 0,5, dando o total dos 3 pontos desta nossa primeira avaliação. Tudo bem? Então, a gente vai aproveitar esta semana e a semana que vem para deixar redondinho lá também, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar a unidade 3, que vai falar sobre o efeito da inflação na gestão e análise dos investimentos. A primeira pergunta, vocês como gestores de investimento, vocês acham que a inflação influencia nos nossos investimentos ou não? Alguém responde aí. Influencia sim, professor, bastante. Bastante, você percebe? Então a gente vai aprender como isso e como que a gente calcula também algumas fórmulas, ok? Para a gente poder aprender, tá? Tudo bem? Então, este conteúdo desta unidade, ele está em o conceito de inflação, que é importante para a nossa área, a importância de considerar a inflação na análise dos investimentos, os valores nominais e valores reais, ok? O que é um, o que é outro. Vou dar um exemplo para vocês bem claro aqui, que vocês vão entender o que é um e o que é outro também. A intersecção de Fisher, alguém já viu a fórmula de Fisher? FSHIR, quem é da área de gestão financeira não pode passar o curso sem conhecer essa fórmula, muito interessante também, ok? Fluxos de caixas nominais, fluxos de caixa reais, e aí uma abordagem contingencial na adoção dos fluxos reais e fluxos nominais, ok? E eu ainda disponibilizei um vídeo aqui do YouTube, rapidinho para vocês, para quem quiser ter os primeiros, né, as primeiras noções do que seriam esses conceitos aqui. Ele está aqui num vídeo do YouTube bastante interessante, bastante simples e rápido também. Você pode dar uma olhadinha lá sem medo de ser feliz, ok? Então, praticamente essa nossa unidade tem este conteúdo, conforme o cronograma e o plano de aprendizagem que foi passado para vocês e comentado no primeiro dia de aula, tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o conceito de inflação? Olha lá. Então, ele é bastante simples e está aqui ó, em uma linha e meia. Eu diria que não é nem duas linhas, uma linha e meia. É um aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Ou seja, com certeza, essa perguntinha deve cair na nossa avaliação aí pela frente, tudo bem? Bom, como ela é medida? Pelos chamados índices de preços. Esses índices são a medida ponderada dos preços de umas cestas de bens escolhidos em determinado período, né, e em certas regiões também. E aí você vai perceber que nem no livro está tão detalhado, mas aqui nesses slides que eu coloquei para vocês, e eu estou seguindo o livro também, tá? Quem tem o livro aí, ou quem tem ele em PDF que eu mandei para vocês, dá uma lidinha quando você tiver tempo, capítulo 3, que eu estou seguindo o mesmo número, inclusive, tá? E lá ele vai estar toda essa parte um pouco mais elaborada também. Mas aqui, tudo que está abreviado aqui, eu traduzi para a gente começar a se acostumar. E depois você vai perceber, IGP, meu amigo, você já é da área financeira, porque IGP é Índice Gerais de Preços, tudo bem? Mas aqui todo ele vai aparecer, tá vendo? Está até em negrito aqui, qual é a abreviação, IGP é a abreviação do quê? De Índices Gerais de Preços. O que é IPC? Índice de Preços ao Consumidor, tudo bem? Então, só para, olha, se a perguntinha aí pode cair, qual o conceito de inflação? Gente, olha, uma linha e meio, um aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Pronto, simples assim, ok? Bom, o que é o IGP, que é o Índice Geral de Preços? Olha lá. E aí ele vai explicar aqui como compõe essas porcentagens, a cesta dele e assim por diante. Tudo bem? São índices que buscam medir a inflação como um conceito amplo na economia, envolvendo preços do atacado, de varejo e da construção civil. Você percebe que inclui tanto o atacado quanto o varejo e da construção civil. A construção civil, a gente sabe que ela movimenta uma boa parte da economia, não só no Brasil, como lá fora também é assim. E aqui no Brasil ela faz parte dessa cesta também, para a gente medir o IGP, tá? Que é o Índice Geral de Preços. Medido pela Fundação Getúlio Vargas. Olha lá, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição conceituada, tá? Tá cheio de pesquisadores lá que eles fazem as pesquisas. E quais são esses principais aqui? Ó? O IGP-DI, o IGP-M. Tá? Então, você percebe que tem o IGP, que é o Índice Geral de Preço,
Porém, ele pode estar distribuído em DI e M. O que é o DI? Disponibilidade interna. Ok? E o que é o M? Índice geral de preço do mercado. Dá para fazer uma analogia? D de disponibilidade e de interna. E o M de mercado. Tudo bem? Só para você costumar se familiarizar. Como compõe essa cesta? Olha lá. 60% do IPA, que é o índice de preço ao atacado, 30% do IPC, que é índice de preço do consumidor, que está lá no varejo, olha lá, um é do atacado e outro do varejo. E 10% também do INCC. O que é o INCC? Você não precisa adivinhar. Está aqui traduzido para você. Índice Nacional da Construção Civil. E como ele é medido do dia 1 ao dia 30 de cada mês. Ah, Datrine, e o dia de dezembro que tem 31 e fevereiro? Meu amigo, é do dia 1 ao dia 30 de cada mês e ponto final. Tudo bem? O mês que tem 28, mede 28, que tem 31, mede 31. O que ele quer dizer com isso? Do início do mês até o final do mês é o que ele vai calcular e medir. E veja a diferença agora do IGP, só que agora o M, que é de mercado, preço de mercado, ok? Então, a composição é do mesmo jeito que está aqui em cima. Olha lá, 60% do IPA, que é índice de preço no atacado, 30% que é do IPC, que é índice de preço do consumidor no varejo, e também 10% do INCC, que é Índice Nacional da Construção Civil. Porém, ele é medido o quê? Olha lá, do dia 20 do mês seguinte, ok? Então, desculpa, do dia 21 do mês até o dia 20 do mês seguinte. Você percebe que, então, mais ou menos no meio do mês, até o meio do mês, exagerando aí, porque dia 15 que é o meio, mas é do dia 21 de um mês até o dia 20 do outro mês. Ou seja, pega o final de um mês, pega o início do outro mês. Então, e a gente sabe que a economia tem um comportamento um pouco diferente se você for estudar do dia 1 ao dia 30 e se você estudar do dia 15 ao dia 15, do dia 21 ao dia 20 e assim por diante, ok? Já falei para vocês no primeiro dia de aula que eu tenho minha formação também como economista, ok? A gente estuda isso lá em macro e microeconomia, que quando você vai calcular os índices, eles têm comportamentos diferentes. Se você pegar, a gente sabe que a gente recebe o nosso salário no final do mês, no início do mês, e aí acaba no fim a gente tem um comportamento um pouco diferente do que é depois do dia 20, depois do dia 15 e assim por diante. Tudo bem? Então é importante conceituar e conhecer os dois índices gerais de preço aqui também. Tudo bem? Ok? E depois, no final, abro aí para vocês questionarem também, se alguém tiver alguma dúvida, ok? E olha aí, mais uma porção de letrinhas aqui para a gente se acostumar, tudo bem? Índice de preços ao consumidor, olha lá, famoso IPC. Só que o IPC, você tem aqui, ó, o IPCA e o IPC realmente, tá? Então, são índices que buscam medir a inflação do varejo, que atinge diretamente os consumidores. Quem são esses? Pessoa física, né? Quem são as pessoas físicas? Somos nós. Quais são esses principais? O IPCA. O que é o IPCA? Opa, já entrou mais uma letrinha aqui, o A. Índice de preço ao consumidor amplo. Tudo bem? Então, você percebeu tudo que tem índice aqui, eu fui lá e coloquei entre parênteses e está traduzido para você, ok? Índice de preços ao consumidor amplo. Como ele é calculado pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é o índice oficial da inflação no Brasil. Então, quando você vai comprar alguma coisa numa instituição financeira, geralmente, se ele quiser usar o índice que é oficial, é este daqui, ok? O IPCA. Tudo bem? E aí nós temos também o IPC. O que é o IPC? Índice de preço ao consumidor. Só não é amplo porque não tem um A. Ele é calculado pela FIP, olha lá, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Ela fica dentro da USP, ok? Lá na Faculdade de Economia, de Administração e Economia da USP, né? Tá? Então, olha lá, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, famosa, conhecida como FIP, ok? Então, tem muitos professores, mesmo alunos que são pesquisadores, fazem os trabalhos de mestrado, doutorado. Opa, só um minutinho que minha bateria está arriando. Vamos conectar aqui, para não dar, já deixei mais ou menos aqui. Eu imaginei que isso fosse acontecer, mas para não viciar, a gente não coloca antes também, né? Então, pronto, resolvido. Tá? Bom, eu parei aonde? No IPC. Então, o IPC é Índice de Preço ao Consumidor, que ele é calculado pela FIP, que fica dentro da USP, e é pelos professores, pelos alunos também, quem faz pós-graduação, tanto na área de mestrado quanto na área de doutorado, que é a área de estrito sensu, eles também ajudam nessas pesquisas também. Tudo bem? E temos também o ICV. Já ouviu falar nisso? ICV?
Tá aqui, o que é isso? Não precisa adivinhar, mas precisa se familiarizar com ele. Índice de custo de vida, ok? Ele é calculado pelo DIESE. Alguém já ouviu falar do DIESE? O que é? Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, ok? Mas é um índice também bastante considerável e também com bastante reputação no mercado também, ok? Então, esses são os índices. E aí a gente começa trabalhando aqui também quais as causas e consequências da inflação. Nós, gestores da área de financeira, nós somos afetados pela inflação a todo momento. Então, é importante a gente considerar, para efeito de cálculo dos nossos investimentos, sempre lembrando que a nossa disciplina de finanças corporativas e análise de investimento, ela tem por pressuposto que a gente vai fazer projeto para o futuro. E eu preciso ter uma perspectiva de inflação também, concorda? Então, se eu tenho uma inflação, se eu estou projetando uma inflação, eu preciso considerar esses índices nos meus projetos também, tudo bem? Olha lá, causas e consequências da inflação. O processo inflacionário distorce o sistema de preços e afeta o bom funcionamento do mercado. Quais são as suas consequências? Olha lá, impor custos à sociedade, aumenta a concentração de renda e diminui o crescimento econômico. Quais são as causas? Inflação de demanda, de custos e também crônica. Vamos explicar cada uma delas, mas vamos tentar entender aqui. Quando ele diz que as consequências é impor custos à sociedade, aumenta a concentração da renda. Vocês já ouviram falar quantas vezes os economistas dizem que devido a uma inflação alta, os mais ricos ficaram ainda mais ricos e os mais pobres ainda mais pobres. Vocês já ouviram falar de um gráfico chamado curva ABC, ou gráfico de Pareto? O autor dele é um italiano matemático chamado Vilfredo Pareto, tá? E apesar dele ser um italiano matemático, ele desenvolveu essa curva nos Estados Unidos, ok? Onde ele dizia que uma pequena porcentagem da população detém uma grande porcentagem da renda. Em contrapartida, uma grande porcentagem da população detém uma pequena porcentagem da renda. E uma média porcentagem da população detém uma média porcentagem da renda. E a gente estuda isso, inclusive, lá na economia, no primeiro ano de economia da faculdade, onde diz que os países mais desenvolvidos, esta curva ela é menos acentuada. Em países menos desenvolvidos, esta curva é mais acentuada. Como exemplo prático, se eu tenho 20% da população que leva 70% da renda, talvez naqueles países mais desenvolvidos, essas 20% da população detêm uma porcentagem menor da renda. Mas você concorda que então sobra uma porcentagem maior da renda para uma quantidade maior da população que são os pobres? Este é o efeito desta curva ABC. Ela é muito utilizada, inclusive, o pessoal que faz o concurso da Receita Federal, que eu recomendo, que o salário não é de jogar fora, ok? Mas todo concurso da Receita Federal cai uma característica da curva ABC, ou gráfico de Pareto, que ela tem exatamente esta característica. O grupo A, poucos itens que têm uma grande representatividade. O grupo B, média quantidade de itens que tem uma média representatividade. E o grupo C, uma grande quantidade de itens que tem uma pequena representatividade. Traz isso daí para a renda das pessoas, quando ele diz aqui que a inflação distorce e aumenta a concentração. Quando você pode dizer que em um país, apenas 20% da população detém 70% da renda, ok? Em contrapartida, o grupo B pode ser que 30% da população detém apenas 20% da renda. Em contrapartida, 50%, que é metade da população, detém apenas 10% da renda. Você concorda que metade da população são os miseráveis que detêm apenas 10% da renda? Então, isso é efeito da inflação também. Esta curva ABC, ou gráfico de Pareto, pode explicar muito bem essa concentração de renda também. Ok? Outro exemplo, para você ficar claro também, o quanto a inflação distorce a nossa situação, eu imagino que nesta sala, aí, com apenas 28, 29 alunos,
Tá cheio de gente com 20, 25 anos, namorando, louquinho para casar, né? Vai comprar um apartamento lá no Jardins que custa 1,5 milhão. Legal, um apartamento de 200 metros quadrados, ele tem dinheiro, o sogro ajudou a comprar, mas não conseguiu tudo, conseguiu 500 mil e ele financiou 1 milhão ainda, tá? Mas ele tem um salário bom, ele vai conseguir pagar. Só que você percebe que com a inflação que aparentemente não é tão alta, ele vai fazer esse 1 milhão dele. Ele só conseguiu do sogro aí 500 mil e 1 milhão ele vai ter que financiar e pagar as parcelas dele aí, ok? De repente, com a inflação que aparentemente não está tão alta, mas ele faz esse investimento para daqui a 15 anos. Você concorda que daqui a 15 anos, de repente, ele vai pagar mais um apartamento? Ou seja, o que você financiou, né, além de 1,5 milhão que você pagou 500 à vista e financiou 1 milhão. Esse seu 1 milhão daqui a 15 anos, você vai pagar 2 milhões. Será que isso não faz uma grande diferença na sua vida, na vida? Você percebe? Então, tudo isso é efeito da inflação. E a gente sabe que os bancos, as instituições financeiras, né, elas acabam, no fim, elas não têm nada a perder, né? Então, elas vão sempre querer. Então, é um problema a inflação, realmente. Tudo bem? É só um caso para ficar bem claro aí que a gente... Tá? Mas vamos lá agora para as causas da inflação, que é a inflação de demanda, a de custos e a inflação crônica também. Tudo bem? Então, o que é a inflação de demanda? Olha lá. Atinge valores próximos ou mesmo superiores ao índice da utilização da capacidade produtiva. Não é possível produzir bens suficientes para atender toda a demanda. Qual é o combate? Aumentar a taxa de juros ou aumentar os impostos. Ok? Não é isso que acontece? Então, é uma inflação de demanda. Tá? Então, nós estamos aí com a nossa capacidade máxima de produção. Eu pergunto para vocês, será que na atual situação do momento, que nós estamos vendo o preço do arroz lá nas alturas, será que não é uma capacidade produtiva que nós estamos com a capacidade máxima? Estamos exportando também alguma coisa e vamos ter que importar agora para atender a nossa demanda? Não é de oferta, porque acho que assim, nós não estamos numa situação de guerra, estamos numa situação de pandemia, mas eu acho que o campo foi o que menos sofreu da pandemia, concorda? Mas eles estão, eu acredito que com a capacidade produtiva máxima. Então acabou no fim causando isso também. Bom, qual que é a inflação de oferta? Forte aumento de preço de insumos importantes na economia, como exemplo lá, guerras no Oriente Médio e aumento do petróleo. Então a gente sabe que hoje nem tanto mais, a gente quer se livrar do petróleo no mundo inteiro, mas assim mesmo tem, ok? Mas a gente lembra de algumas épocas, que principalmente vocês que são novos, é mesmo perguntar para os pais de vocês, quando lá no Oriente Médio surgiu uma guerra e o petróleo subia, a gente sentia no bolso aqui. Tudo subia, porque o transporte sobe, as mercadorias sobem, a gente sente no bolso também. Então, tudo isso. Como combater? Olha lá, estimular a concorrência e diminuir os custos pela isenção fiscal. Então, o governo pode ter alguma isenção fiscal que melhora. Será que a gente não pode estimular a concorrência também? Qual é o exemplo que vocês têm na prática aqui, na situação do Oriente Médio? Você sabe que justamente devido a essa situação, o Brasil criou, como que chama, do etanol... tem um nome, como chama o projeto? Esqueci o nome do projeto, mas, ou seja, o Brasil é referência hoje em produção de álcool aqui no Brasil, concorda? Então, o etanol passou a ser um combate exatamente para a gente poder, né, concorrer com o petróleo e talvez diminuir. Então, esse é um problema realmente do quê? De uma inflação de oferta, ok? Bom, e qual é a crônica aqui? A última que aparece aqui, ela é causada pelo setor público, né? Olha, setor público, o que ele é? Ele é a receita menos os gastos, menos o investimento, menos os juros, né? Pagamento pela dívida. Ou seja, o déficit ou o superávit. Quando um governo que seja municipal, estadual ou federal, ele tem um déficit, ele está devendo. Então, ele tem uma situação de uma inflação crônica, ok? E quem é que paga isso? A população, concorda? Quando ele tem um superávit, ou seja, ele tem, né, a receita dele, cobriu todos os gastos, o investimento, tudo aí, e ele sobrou alguma coisa. Ele tem algum superávit sempre positivo, déficit sempre negativo, ok? Então, a gente sabe que o governo causa muito isso, a gente sabe que a gente tem uma inflação crônica aqui que a gente vai carregar para o resto da vida também, principalmente aí do governo federal também. Tá? Eu não sei se esse ou outro vai acabar também, mas tem. Mas é importante você, como gestor financeiro, conhecer e saber as características de cada um delas. Aqui um exemplo bem prático, eu acabei de comentar para vocês, que a gente fala, a inflação de 0,25 é menos de 0,5%, não é nada, né? Mas vamos lá, vamos pensar, olha aqui.
Na primeira linha, inflação mensal, 0,25. Se você pegar num ano, sabe quanto que ela vai dar? 3%. Ah, não é nada 3%. Legal. Você fez um investimento de 5 anos, vai te dar 15% a mais. Se você fez em 10 anos, vai te dar 34% a mais. Se você comprou um apartamento e financiou em 15 anos, você vai pagar um apartamento e meio, um pouquinho mais ainda, concorda? Então, esta inflação vai te comer 55,8%. Parece que é uma inflação baixa, mas você percebe que o acumulado, como eles são juros sobre juros, são juros compostos, ele acaba aumentando. Vamos pegar um pouco do exagero aqui do último caso aqui também, tá? Vamos dizer, 0,68, você pode, no momento, você acha assim, 0,64 aqui que é o último, 0,64, não é uma porcentagem tão alta, legal, então vamos lá, é mensal, tá bom? Se você pegar no final do ano, já te deu 8%. Se você não teve isso de aumento, já vai pesar no seu bolso se você fez algum financiamento para pagar ele todo mês e por algum tempo aí pela frente, concorda? Se você fez com esta taxa por 5 anos, você vai quase pagar uma vez e meio, olha lá, quase 50%, 46,9%. Se você fez alguma aquisição para pagar em 10 anos, é comum as pessoas comprarem hoje carro em 5, 10 anos, gente. 10 anos você vai pagar 2 carros e um pouquinho mais ainda, concorda? Porque se te dá uma inflação de 115, você já tem o valor principal, que é o 100%. Em cima disso, mais 115, você concorda que você vai pagar 2 carros e alguma coisa. Se você comprou um apartamento em 15 anos, meu amigo, você vai pagar simplesmente 3 apartamentos e mais um pouquinho. O principal, que é o seu apartamento, mais 217, você concorda que é 2 vezes 0,17? Então, quase 3, né? Ou um pouquinho mais de 3 apartamentos. Então, realmente, a gente tem que se preocupar que a inflação vai refletir muito nos nossos investimentos aí. Tudo bem? Isso para ter noção. Depois você dá uma olhadinha nos outros índices aqui também, cada um deles aqui, veja aí, você que está querendo casar, comprar um carro, comprar um apartamento para 10, 15 anos, o quanto isso pode custar no seu bolso, dependendo da inflação mensal que você for fechar no seu banco. Eu consegui uma taxa boa com o banco lá, que eu já tenho conta há muito tempo, eu sou um cara que tem um salário de 25 mil, dá para pagar um... Legal, mas verifica que seja uma taxa que aparentemente é baixa para você, a hora que você faz juros sobre juros, esse valor acaba no fim pesando no bolso de muita gente, e não só no bolso de muita gente, como na hora de fazer os nossos investimentos aqui na nossa análise de investimento, nós temos que levar em consideração. Tudo bem? Então vamos lá. Dando continuidade ainda, ok? Bom, o que são valores nominais e valores reais, ok? Vamos tentar entender este conceito aqui, você vai ver que vai ficar bem claro aqui o que é um, o que é outro. Isso é importante também. Eu já fiz uma perguntinha desta na avaliação na P1, ok? E na substitutiva também. Vamos lá. Valores nominais, está até em negrito aqui, ó, são os valores correntes. Aqueles que incorporam a inflação, encontrados nos supermercados, lojas e salários. E valores reais são os que retiram o efeito da inflação. E aí ele coloca um exemplo aqui para ficar bem claro, olha lá. Uma pessoa recebeu um salário de R$ 1.000 em 2014. Em 2015, seu salário passou para 1.100. Ou seja, houve um aumento de 10%. Todo mundo concorda? 10% sobre 1.000, R$ 100, mais o 1.000, 1.100. Ponto. Sabendo que a inflação do período foi de 10%, qual o seu salário real ou nominal? Olha, salário nominal é o que ele recebeu, 1.100. O salário real é o descontado da inflação, é só 1.000. Tá claro? Então, nominal é aquele que você recebe. Real, você deve descontar o efeito da inflação. Tudo bem? Então, é um conceito simples, mas é importante o gestor de finanças conhecer este conceito. Tudo bem? Seguindo aí. Olha lá. Aí eu tenho outro aqui. Conversão entre valores nominais e reais. Vamos tentar entender aqui também, ok? Essa matemática aqui também, como calcular. Isso daqui também cai na avaliação. Eu dou exemplo para vocês calcularem. Acho que já tem até exemplo na unidade 3, se eu não me engano, que eu postei hoje à tarde para vocês, tá? Olha lá, em 2018, uma pessoa recebeu um salário de R$ 2.000. No ano de 2019, essa pessoa recebeu um aumento de 20% e seu salário nominal foi para 2.400, tá claro? 20% de 2.000 mais 400, com 2.000, 2.400. Pronto, simples assim. Sabendo que a inflação no período foi de 10%, qual o aumento real do salário? Olha lá, como você vai calcular? Essa fórmula é padrão, tá? Então, o valor é igual ao valor nominal que divide 1 mais a inflação, ok?
O valor nominal não é o que nós aprendemos no slide anterior, que é o valor que você recebeu 2.400? Ok, então 2.400. A inflação não é 10%? Se eu transformar o 10% em decimal, é o mesmo que 0,10? Mas a fórmula é 1 mais a inflação. 1 mais 0,10 é o mesmo que 1,10? Pronto. Então, 2.400 dividido por 1,10 é igual a 2.181,82. Ou seja, 2.181,82 dividido por 2.000, eu vou ter uma diferença não, 1,0909. Por que eu deixei 4 dígitos aqui? Porque eu vou diminuir um valor que é, quanto que isso representa do 100%? Eu tiro o valor inteiro, então menos 1, multiplico por 100 e chego na porcentagem. Ou seja, olha lá, então este resultado de 1,0909 menos 1 inteiro, ok, que vai representar apenas 0,909, vezes 100, que vai dar um valor de 9,09%. Ou seja, o ganho real foi de apenas 9,09 e não de 10%, que aparentemente você pode calcular isso e falar assim, não, a inflação é 10%, eu tive aumento de 20%, então eu tenho a diferença de 10%. Só que ele calcula por dentro. Está vendo a fórmula como que é calculada? Então, na verdade, não é 10%. Você teve um ganho real de apenas 9,09% e não de 10%. É próximo, mas não é. Matemática exata e nós precisamos aprender a calcular corretamente. Tudo bem? Dê uma olhadinha com calma depois, vai ficar postado lá para vocês. O slide já está disponível lá para vocês. Como calcular e fazer esse cálculo corretamente. Tudo bem? Seguindo aí ainda. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. Olha lá. Alguém já ouviu falar desta fórmula, a fórmula de Fischer? Então, prazer apresentar ela para vocês aqui, tá? Juros reais e nominais e fórmula de Fischer, ok? Esta fórmula que eu apresento aqui para vocês não precisa decorar, está lá no seu livro explicadinho, está aqui também traduzida, mas é importante você saber como trabalhar e familiarizar com ela, ok? Se ela for cair na avaliação, você pode ter certeza que eu vou disponibilizar. Se eu não disponibilizar nessa situação remotamente, você tem ela em todos os lugares. Você tem aqui no slide, você tem no seu livro, você tem em todo lugar. Então vamos lá, só para a gente se acostumar. 1 mais o I, que é igual a 1 mais o R, que multiplica 1 mais o J. Bom, 1 é 1, tá? O que é o I? Taxa de juros nominal. O que é o R? Taxa de juros real. O que é o J? Inflação. Tá claro? Então eu tenho 1 mais a taxa de juros nominal, que é igual a 1 mais a taxa de juros real, mais 1 mais a inflação. Tudo bem? Esta é a fórmula de Fischer que está apresentado para você. Como que eu vou calcular? Aí eu já tenho um exemplo aqui prático para a gente poder trabalhar e brincar aqui e conhecer. Tudo bem? Olha lá. O mercado projeta que a taxa Selic média para certo ano será de 16% ao ano. Todo mundo entende? Gestores financeiros, que é a abreviação de ao ano. E que o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, agora você já conhece, tá? Volta lá se tiver dúvida, está traduzido lá. Desse mesmo ano será de 7%. Pergunta, qual o valor dos juros reais projetados para o ano? Está vendo a pergunta? Olha lá, então eu tenho, o mercado projeta que uma taxa Selic média para certo ano será de 16% ao ano. E o IPCA amplo, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, deste mesmo ano, né, será de 7%. Aí a pergunta é, qual o valor dos juros reais projetados para o ano? Então você vai brincar com a mesma fórmula, ó, traz ela lá de cima, 1 mais o I. O I eu já não sei que é 16%, eu posso transformar 16% em decimal, que é o mesmo que 0,16? Então, só substitui o I, tá? 1 mais 0,16, que é igual a 1 mais o R. O R é o que eu não sei, juros reais, ó. O que é o R aqui, traduzido da forma? Taxa de juros reais. Não é o que ele me pergunta, taxa de juros reais? Então, isso eu não sei. Então, vou colocar aqui 1 mais o R, vezes 1 mais o J. O J eu tenho? Tenho. Olha lá, o que é o J? Inflação. Ele está me dizendo que o IPCA amplo, eu não aprendi lá que isso são índices de inflação? Olha lá, ok? Então, índice de preço ao consumidor amplo desse mesmo período é de 7%. Eu posso transformar 7% em decimal,
é o mesmo que 0,07? Cuidado, não é 0,7, que aí seria 70, tá? É 0,07, um zero depois da vírgula, tudo bem? Como a fórmula tem 1 mais o j, então é só somar 1 mais 0,07, que vai dar 1,07, tudo bem? Como que nós calculamos esses valores aqui? O R é o único valor que eu não tenho. Então, eu passo ele para cá e é igual a 1,16, que eu vou dividir, ó, tá a multiplicação, vou dividir por 1,07, ok? 1 mais o R, que é igual a esse valor dividido por 1,07, usa sempre 4 dígitos aqui, porque no final você vai traduzir ele em 2, tá? Vamos seguir o caminho que você vai entender. Então, ó, isso daqui dividido por isso vai dar 1,0841. Então, isso daqui, você vai colocar 1,08, ó, 1 passa para lá como negativo. Você está procurando o R, tá? Então, o R, pode pôr o R aqui, mas você deixa de separar. É igual a 1,0841 menos o 1. Que se você tirar 1 aqui, não vai sobrar 0,0841. E a hora que você multiplicar este valor por 100%, que você precisa transformar em porcentagem em taxa, passa a ser uma variação de juros reais de 8,41%. Tudo bem? Querem retomar aí para ficar claro? Olha lá. O mercado, retomando, mesma pergunta. O mercado projeta que a taxa Selic média para certo ano será de 16% ao ano. E que o IPCA, que é a inflação, deste mesmo ano será de 7%. Qual o valor dos juros reais, que é o meu J, que eu não sei, eu vou procurar. Projetado para esse ano? Então, eu vou usar a fórmula de cima, vou transformar a porcentagem tudo em decimal para poder calcular mais fácil. Quem trabalha com HP e quiser colocar em porcentagem, sinta-se à vontade, que ela vai calcular também, ok? Porém, eu já estou traduzindo aqui a matemática mais simples aqui, daquilo que nós aprendemos com a dona Margarida lá no primário do 7º e 8º semestre, que você vai entender, vai calcular sem dificuldade nenhuma. Tudo bem? Então, a primeira coisa, eu vou copiar a fórmula e vou só substituir os valores, ó. 0,16, que está aqui 16%, o R eu não tenho, que eu vou procurar, e o J, que ele me diz que é 7%, que eu sei que 7% é o mesmo que 0,07. Tá? Vou usar todos os valores, olha lá. 1 mais 0,16, 1,16. 1 mais o R, que eu estou procurando, não sei ainda, é meio que óbvio, tá aqui. Que multiplica 1 mais 0,7, 1,07. Olha lá, vou trazer um R para o lado de cá, e vou passar um 16 para lá, e 1,07 dividir no 1,07. 1,16 que divide 1,07. Um R que é igual a este valor dividido por esse 4 dígitos, dá 1,0841, ok? Só que 1 eu não passo para o lado de lá com o valor negativo. Então, eu vou pegar esse valor de 1,0841 menos 1, que vai dar 0,0841, ok? Se eu transformar este decimal em porcentagem, não é só colocar 2 dígitos após a vírgula, fazer vezes 100% na sua calculadora, que vai me dar um resultado de 8,41. Então, tem passagem aqui, como você já é universitário, quase doutor na área de finanças, eu já não fiz todas as passagens, ok? Mas vão exercitando aí, que vocês vão ganhando gabarito aí, ganhando facilidade. Então, mas vai tentando entender, que é o mais importante, ó. 0,0841, que multiplica 100%, que vai dar 8,41. Ou se você transformar, se for um cara matemático bom aí, você põe 2 dígitos após a vírgula, em decimal, 0,841, em decimal para a porcentagem, é mesmo que 8,41%. Tudo bem? Simples assim. Ok? Bom, agora vamos lá. Qual é o próximo aqui? Olha, fluxo de caixa reais e nominais. Ok? Veja lá. Deve sempre manter os valores e as taxas de juros nas mesmas bases. Se os valores forem nominais, o fluxo de caixa deve ser descontado por uma taxa nominal. Se os valores forem reais, o fluxo de caixa deve ser descontado por uma taxa real. Não pode, não deve misturar os dois, ok? Então, sempre manter na mesma... A gente sempre diz assim, se você juntar numa cesta 1 quilo com 1 litro com... vai dar uma salada, mas não vai dar nada, concorda? Então, eu preciso só somar 1 quilo, só litro e assim por diante, ok? Então, a mesma coisa aqui. Se eu estou valores nominais, eu vou, né, deve ser encontrado uma taxa nominal. Se eu for usar valores reais, eu devo encontrar uma taxa por real. Tudo bem?
e assim por diante. Aí já temos um exemplo aqui, veja lá. Um projeto de 4 anos, ok? Tem investimento inicial de 500 mil. 500 mil. E fluxo de caixa positivo de 200 mil nos 3 primeiros anos. Olha lá, então, já dá para você ter uma noção aqui como chama o que nós aprendemos na aula passada, fazer o... Oh, meu Deus, fugiu da cabeça, né? Fazer o fluxo de caixa nosso. Então, a setinha para baixo, investimento. Os 200 mil no próximos 3 anos, concorda? Ano 1, 2, 3. No ano 0, 500 para baixo. No próximo 1, 2, 3, para cima, 200 mil. E 300 mil no 4º ano, concorda? E último ano, são 4 anos de projeto. Esses valores projetados são nominais, olha lá. Grifa aí, ó, nominais para você. A taxa mínima de atratividade, lembra do nosso famoso TMA? Taxa mínima de atratividade que se deseja do projeto é uma taxa real de 15% ao ano. Opa, já baguncei o meio de campo aí, não já? São nominais e que são taxas reais. Sabendo que a inflação projetada para os próximos 4 anos é de 7% ao ano, deve-se aceitar este projeto? Olha, então, tente ter enunciado que eu vou para o próximo slide, não vai ter lá esses valores. Mas olha lá, fixa aí, ó. Investi 500 mil, nos 3 primeiros anos teve um retorno de 200, e no 4º e último ano de 300. Está claro esses valores? Esses valores projetados são nominais. A taxa mínima de atratividade é uma taxa real de 15% ao ano. Sabendo que a inflação projetada dos próximos anos é de 7%, deve-se aceitar esse projeto? Vamos lá ver o que aconteceu. Olha lá, primeira coisa, eu vou usar a fórmula de Fischer. Olha lá, temos valores de fluxo de caixa nominal e taxa TMA real. Então, preciso transformar tudo numa única taxa. Ou tudo real, ou tudo nominal, concorda? Então, o que eu vou pegar? O I é o que eu não tenho, tá certo? Depois eu tenho interrogação. Qual o R? 15%. Aqui, ó, facilitei, mamão com açúcar, tá? 15% é o mesmo que 0,15, senhores matemáticos? Sim. O J, 7%, é o mesmo que 0,07? Sim. Ok? Então, vou pegar a fórmula. 1 mais o I, que é igual a 1 mais o R, vezes 1 mais o J. Esta barra não é de dividir, é só para separar um lado do outro. Tudo bem aqui, neste momento? Então, lá, repetindo. 1 mais o I, que é o I que eu não tenho. Está aqui a minha interrogação, tá certo? O R não é 0,15, o que é 1 mais o 0,15. O J não é 0,7, está aqui, 1 mais 0,7. Olha lá, aqui embaixo, ó, 1 mais o I, repetindo. 1 mais 0,15 dá 1,15. 1 mais 0,7 dá 1,07. Pronto, ó, só somei aqui. Agora eu vou multiplicar os dois. Vou copiar 1 mais o I, que é igual a este multiplicado por esse, vai dar 1,2305. Você percebeu que aqui eu já comecei a trabalhar com 4 dígitos após a vírgula, porque depois eu vou colocar 2 dígitos no final, tudo bem? Então, 1,2305, o I 1,2305, só que 1 eu vou passar para o outro lado com valor negativo. Logo, vai me sobrar 0,2305. Se eu multiplicar isso por 100%, ou se eu tiver com a minha calculadora HP12 e se transformar o decimal em porcentagem, ele já vai me dar a informação que é uma taxa nominal de 23,05. Tudo bem? Então, agora eu já tenho o meu I, que eu não tinha aqui, que eu estava precisando, que é de 23,05, que eu preciso para usar no meu projeto. Concorda? Olha aqui, ó, 23,05. Então, vamos lá. Aqui você já conhece agora, desde a unidade 2, ó. FFN, você pode fazer esse exercício depois, que a gente terminar aqui para ter certeza, ó, 500 mil, não coloca os pontinhos, não coloca negativo, tá certo? CHS, G, CF0, 200 mil, lembra que era 3 anos consecutivos? Tá aqui, ó, 3. G, CFJ, 3, GNJ. No 4º e último ano, não era 300 mil? 300 mil, sem pontinho aqui. G, CFJ, uma única vez. GNJ. Agora eu vou jogar a taxa. 23,05I, FNPV, igual, cruza os dedinhos, vai dar positivo 32.826,75. E agora, como nós temos pré-requisito da unidade 3 à unidade 2, você já sabe responder este projeto, concorda? Então, ele considerou a taxa mínima de atratividade, que é essa taxa mínima de atratividade nominal de 23,05, e ainda cobriu, né, os meus investimentos e ficou com saldo positivo. Então, é lógico que este projeto eu devo aceitar. Que acho que, olha aqui, olha que legal aqui. Quem gosta de brincar com Excel, deixa eu até tomar uma aguinha aqui.
que você vai fazer no Excel? A minha sugestão, para quem não domina, ou mesmo para quem dominar e fizer a primeira vez, coloca desse mesmo jeito que está a planilha, ó, A, B, C, D, F, não precisa mais do que isso, concorda? Deixa a coluna A livre, sem nada, vem aqui o B1, o I é igual, põe a interrogação do lado, que é o que você está procurando. O R, quanto que é? 0,15. O J, 0,7. Taxa nominal, você vai colocar o cursor aqui dentro, e olha a fórmula que ele te apresenta aqui, você põe o cursor aqui, ó, no C5, e você vai colocar lá igual, abre o parênteses, 1 mais C2, fecha o parênteses, estrelinha, que é asterisco, abre o parênteses, 1 mais C3, menos 1. Você vai dar o Enter, só que antes você já tem que colocar esses valores aqui, tá? Então, coloca o cursor aqui, já pode montar a fórmula. É lógico, se você não montou os valores de baixo, ela vai te dar erro, não tem problema. Deixa ela errada aí. Dá um espaço aqui do 6, do 7, vem aqui para 8. Escreve ano, fluxo de caixa. 0, 1, 2, 3, 4. O projeto não era de 4 anos? Por que ano 0? Neste momento você não investiu? Agora no Excel você percebe que aqui você tem que colocar negativo. E faça. Aqui eu peguei do livro, também está desse jeito. Mas eu gosto muito de centralizar. Aqui acho que fica mais bonito, mais apresentável. Coloca em vermelho o TMA, coloca o VPL em vermelho. Não, em vermelho é porque vai dar, né, parece que deu negativo. Coloca em verde, que é um projeto que é viável, tá vendo? Deu positivo aqui, é legal, isso, entendeu? Muitas vezes um relatório também te chama atenção pela boa apresentação, concorda? Além de estar certo, a boa apresentação também conta ponto, ok? Então aqui, ó, primeiro, no momento, agora você investiu 500 mil, no primeiro, segundo, terceiro você teve um retorno de 200, e no quarto e último ano 300, ok? Aí você vem aqui, F0 na data 0, você investiu 500. Pode copiar daqui de cima, copia, né? Já digitou cheio de 0, aqui não vai copiar, copia o valor, pronto. Aí você vai colocar aqui FC, data de 1 a 5. Coloca o cursor aqui e coloca esta fórmula aqui do lado, igual, VPL, abre o parênteses, 23,05%, ponto e vírgula, C10, 2 pontos, C13. Fecha o parênteses. Ele vai dar este valor aqui, concorda? Aí você vai pôr aqui VPL. Põe o cursor aqui, você vai colocar dentro do cursor aqui, na C17. Você vai colocar igual, C15 mais C16. Este valor não é negativo, esse é positivo? Logo vai te dar a diferença, que é 32.826,75. Ok? Olha lá, VPL positivo de 32.826,75 centavos. Logo, devo aceitar esse projeto, que é igualzinho ao anterior. Olha lá, não deu 32.800, até um centavo, você percebe? Tanto pelo HP12C quanto pelo seu Excel. Ok? Legal. Então, é uma maneira de você ter certeza que o que você fez, ok, está correto, tanto pelo Excel quanto pela HP12C. Tudo bem? Olha outro exemplo aqui de inflação. Vamos lá. Você viu que eu gosto, já falei para vocês desde o primeiro dia de aula, eu gosto muito da parte prática, não só dessa disciplina, como das outras que eu trabalho também. Tá? Então, acho que isso é importante para o aluno entender o que ele vai fazer com esses cálculos aqui que o Datrino dá, com essa fórmula. Ele vai usar na prática, lá na sua empresa, porque você como gestor financeiro. Ok? Olha lá, mais um exemplo. De TIR e inflação. Olha lá, era o VPL que nós calculamos. Lembra do TIR e VPL? Qual a grande diferença? VPL, o próprio nome já está dizendo, valor. Em dinheiro, porcentagem. Desculpa. Cifrão, dinheiro. O TIR, sempre em porcentagem. Taxa. Tudo bem? Então, vamos lá. Um projeto de 4 anos tem investimento inicial de 600 mil e fluxo de caixa positivo de 300 mil nos 2 primeiros anos e de 400 mil no 4º ano. Esses valores projetados são nominais. A taxa mínima de atratividade que se deseja do projeto é uma taxa real de 18% ao ano. Sabendo que a inflação projetada para os próximos 4 anos é de 8% ao ano, deve-se aceitar esse projeto? Olha lá, vamos só recapitular os valores. Então, a princípio, eu investi 600 mil, ok? E olha lá, o fluxo de caixa positivo de 300 nos 3 primeiros anos e 400 no último ano, ok? Eu tenho uma TMA de 18% ao ano e a inflação está projetada em 8% ao ano. Devo aceitar esse projeto pelo TIR, taxa. Tudo bem? Vamos lá. Vamos brincar. Já tem calculado bonitinho aqui, olha lá. Ok? Bom, resolução com HP12C. Tudo bem? Depois nós faremos como chama? Pelo Excel também. Então, vou montar a fórmula do Fischer aqui, ó. Bonitinho. O que é o I? Custou a procura. O R eu sei que é 18%, que eu posso traduzir a porcentagem decimal 0,18.
Você percebeu que no momento eu tenho decimal, transforma em porcentagem. No momento eu tenho porcentagem, transforma em decimal. O J, 8%, é o mesmo que 0,08? Sim, ok? Isso é só matemática. Vou usar a fórmula de Fischer, que é 1 mais o I, que é igual a 1 mais o R, vezes 1 mais o J. Você percebeu que até o final da aula você já decorou essa fórmula. Não precisa decorar, mas é bom saber conhecer. Olha lá, essa barra não é de divisão, é apenas para separar um lado do outro e diminuir aqui a nossa apresentação, tudo bem? Então, 1 mais o I, ok? Está aqui, que é igual a 1 mais o R não é 0,18? Está aqui, ó. 1 mais o J não é 1,08? Está aqui, ó. 1 mais o I, repetindo aqui, ó. 1,18, que é somatório, 1 mais 0,18. 1,08 é 1 mais o 0,08. Tudo bem? Agora vamos lá. Vou repetir aqui, 1 mais o I, que é igual. Este 1,18 que multiplica 1,08 vai dar 1,2744. Ok? Agora eu vou separar o I aqui e 1 passa do outro lado como negativo. Tá certo? Então o I, que é igual, depois da igualdade, eu tenho um valor já que eu já calculei que é 1,2744. 1 que passa para o outro lado negativo diminui 1. Então o I que vai ser 0,2744, ok? Se eu pegar isso daí e multiplicar por 100, ele vai me dar uma taxa mínima de atratividade, que agora é nominal, no valor de 27,44%, ok? Posso pegar esse valor aqui, já colocar 2 dígitos após a vírgula, que eu sei que eu transformei decimal em porcentagem. Entenderam porque tem 4, que depois o 4 transforma em 2? Porque eu tenho decimal que eu vou transformar em porcentagem. Eu preciso usar 4 dígitos para depois transformar em apenas 2 dígitos. Tudo bem? Agora vamos lá. Lembra dessa fórmula aqui do TIR? FFN. 600 mil não coloco o pontinho, não coloco o negativo. CHS, GCF 0 no momento 0. 300 mil, os 3 primeiros anos está aqui, ó, G, CFJ, GNJ. 400 mil no último ano, uma única vez está aqui. GCFJ, GNJ. FR, que é igual, cruza os seus dedinhos, e vai dar 37,9% ao ano. Agora, só de você comparar que este projeto deu um retorno de 37,9% e a TMA de 27,44%, você deve aceitar o projeto ou não? Sim, você como gestor financeiro da sua empresa, você pode com toda certeza garantir que você deve aceitar o projeto, porque você considerou a taxa mínima de atratividade que tem disponível no mercado e o valor do TIR ainda é superior a essa taxa, em praticamente não, mais de 10% aqui de diferença de 37 para 27. Tudo bem? Está claro, senhores gestores financeiros? Vamos lá. Está chegando ao fim, vamos lá. A mesma coisa, viu? Eu falo que esse livro é muito didático que eu estou usando, que quem não domina o Excel vai começar a brincar, vai começar a gostar do Excel. Monta também do mesmo jeito, da mesma altura, o A, B, C, D e F, do mesmo jeito, dando os mesmos espaços aqui, ó. O I é que eu estou à procura, o R é 0,18, o J é 0,08, transformo em porcentagem decimal aqui. A taxa eu já calculei lá que é 27,44, mas eu coloco aqui igual 1 mais o C2, monta essa fórmula aqui, vai dar aqui. Aí eu coloco aqui, ano 0, menos, aqui tem como, Excel menos, tá? Menos 600 mil. Posso colocar os pontinhos, vírgula, para ficar mais apresentável? Ainda eu sou mais exagerado, colocaria aqui, ó, centralizado, como está o ano aqui, fica mais bonitinho esteticamente. Mas é questão apenas de gosto, tá? Apenas de gosto. Mas eu sempre lembro que um bom relatório, uma boa apresentação, conta ponto também, tá? Olha lá, o ano 1, 300, 2, 300, 4, 300. No quarto e último, 400, tudo bem? Pula 2 espaços, 2 linhas aqui. Põe o cursor aqui, escreve aqui, TIR. Põe o cursor aqui, igual a TIR de C9, 2 pontinhos, C3. O que ele vai entender? Do C9 até o C13, ó, 9, ok? É que aqui tem um, não dá para botar, acho que comeu aqui uma parte, mas aqui é o 9. Daqui, até o 13, ó, você deu Enter aqui, ele já vai calcular para você, 37. Ou seja, olha lá, TIR nominal, 37,9%. TMA, apenas 27,44%. Logo, eu devo aceitar o projeto porque ele considerou a taxa mínima de atratividade, que é 27%, e esse projeto vai me dar um retorno de 37%, que é mais de 10% de diferença. Então, logo, eu devo aceitar. Tudo bem, senhores gestores financeiros? Olha lá, última, pronto, acabou. Legal? Agora eu abro para vocês, gente, que eu falei demais agora. Agora é com vocês. Dúvidas, questionamentos?
Olha lá. Já é 20h40 também, né, gente? Tudo bem, Bruna, Gabriela, Iracema, João, Maria, Maria Beatriz. Beatriz é bonita. Tem uma filha chamada Natália Beatriz, viu, Maria? A Neila. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente. Só eu falo nessa sala. Quer que retoma algum tópico que não ficou claro para alguém? Ou está tão claro que está todo mundo no silêncio aí? Pessoal, eu posso parar a gravação então, já que ninguém fala nada? Bruna, fala comigo, pelo menos você, Bruna, já que ninguém fala. João, Alexandre, tudo bem? Oi, Maria. Oi. Oi, Alexandre, tudo bem? Tá com algum problema para falar? Porque eu estou vendo que acho que tem gente tentando e não está conseguindo também. Oi, Alexandre, Tá, fala. eu tava na dúvida aqui da fazer a fórmula HP, mas eu já consegui achar aqui o Legal. como é que E, faz. e Aqui. esse mesmo é o momento, Alexandre. Para agora, na hora que eu desligar, vai lá no banheiro, vai comer alguma coisa, porque ninguém é de ferro. Mas quando a gente voltar, liga o HP, vai fazendo etapa por etapa. Eu vou estar aqui até as 10 horas para ajudar vocês em qualquer dificuldade. Tudo bem? Não, tudo bem. Eu tava vendo aqui, eu consegui achar os números aqui, bateu com o Tem o apresentado. de exercício? Legal. Já tem o gabarito, é seguir o caminho. É, Depois que você ganhou habilidade, você não precisa mais de gabarito, concorda? Mas aqui você tem o gabarito é. zero, legal. É para aprender aqui mesmo, legal. Tudo bem, Bruna? Podemos descansar um pouquinho aí, 15 minutos, Bruna? Tudo bem, professor. Tá claro para todo mundo, gente? Eu posso parar a gravação? E no segundo momento eu não vou gravar, mas eu vou estar disponível para tirar toda e qualquer dúvida, ok? Tudo bem? Tá bom, professor. Obrigado. Eu vou encerrar a gravação, agradeço a presença de cada um de vocês, mas lembrando que eu estarei disponível aqui até às 10 horas. Mas se alguém não tiver dúvida, se estiver usando a sua internet e quiser parar também, sinta à vontade. Eu vou até baixar uma lista de presença aqui, tá? Apenas para ficar registrado, mas eu não estou considerando presença e nem ausência. Mas amanhã, se alguém questionar, eu sei quem são os alunos que estavam presentes na aula, tudo bonitinho também. Tudo bem? Tá bom, professor. Legal. Eu vou parar a gravação aqui. Ó, parar a gravação. Ok, parar a gravação.